A discussão atual no Brasil é sobre a tal da educação crítica e educação profissional, que a pessoa que recebe uma educação profissional com uma educação especializada em português e matemática, em linguagem de uma maneira geral, não seria capaz de criticar, né? E realmente você ir para a escola para não ter nenhuma capacidade de crítica social, nenhuma capacidade de crítica histórica, é realmente muito ruim. Mas é disso mesmo que a gente está falando? Não é. E eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo. Quando uma pessoa normal, um amigo seu, acha estranho que você defenda que as linguagens tenham prioridade, que português é mais importante aprender português e matemática do que aprender o resto todo, e dizendo que você, assim, você vai tirar do seu filho, vai tirar da sua filha, vai tirar do seu neto, vai tirar da pessoa que você cuida a possibilidade dele ser um adulto crítico, dele pensar o lugar dele na sociedade, você realmente se coloca a refletir, fala assim, poxa, eu não quero que meu filho saiba só isso, só português e matemática, evidente. Você quer que ele saiba história, saiba geografia, saiba sociologia, saiba filosofia, isso é evidente. Mas a questão é a seguinte, quando uma pessoa defende uma educação crítica, ele não está defendendo isso. A pessoa que não entende absolutamente nada de pedagogia, a pessoa que não esteve numa faculdade de pedagogia, que não fez humanas, uma pessoa simplesmente de boa fé que ouve isso, ele realmente acha estranho que a gente esteja discutindo se deve ou não deve ter uma educação crítica. É razoável que a pessoa entre na universidade e no colégio e não aceite tudo que o professor está dizendo, tá certo? Mas só que isso não é crítica, né? Isso, obviamente, qualquer pessoa muito boa em matemática e português conseguiria criticar, porque quando você é muito bom em linguagens, você é muito bom em lógica. Então, se veio uma situação que você discorda, o método científico é muito bom para isso, muito bom para você identificar o que não faz sentido, o que é inconsistente, né? Então, não é esse o problema. As pessoas que realmente entendem de educação no Brasil, que são a maior parte delas, têm uma formação crítica, quando eles falam de crítica, eles não estão falando de duvidar do que o professor colocou, duvidar do que o Estado colocou. Eles estão falando de seguir a teoria crítica do conhecimento e da sociedade. A teoria crítica do conhecimento da sociedade tem talvez uns 60, 70 anos, e vem da escola de Frankfurt. E a teoria crítica é uma resposta aos exageros do positivismo e ao racionalismo. Quer dizer, aquelas pessoas que acham que só, positivismo era assim, né? Só o que vem do método científico tem valor. E isso foi tentado no século XIX, no começo do século XX, que é essa forçar a barra do método científico em ciências sociais, e não foi muito bem sucedido, porque o método científico precisa realmente de adaptações. A ferramenta é ótima, a estatística é ótima, então, a capacidade de problematizar do ponto de vista da ciência é espetacular, sabe? Mas se você aplica entendendo que o homem é uma partícula, entendendo que o homem é um objeto inanimado, entendendo que a sociedade se comporta como fluidos em termodinâmica, realmente, nesse caso, pode dar problema, como efetivamente aconteceu. Tá? Então, a teoria crítica, ela surge para combater o racionalismo. Ela existe para combater justamente essa consciência científica, essa capacidade de formulação de problemas científicos, essa capacidade de ver o mundo através da problematização das linguagens. Linguagem é raciocínio lógico, gente. O seu idioma português, o idioma inglês são diferentes, mas eles são construídos em uma lógica de teoria geral de conjuntos, tá certo? O que é, o que não é, não é. A construção é essa. Existe pertence, não pertence, existe contido, não está contido. Então, a construção da linguagem matemática e a linguagem falada e escrita são muito próximos. Então, o que a teoria crítica quer, e é isso, se você, sabe, vai no Massinha 1, procura o Wikipedia se você quiser. Se você quiser, não, você lê Lukács, você lê Adorno, mas você não precisa disso. A teoria crítica é exatamente isso. Ela tem que, em você, desconstruir a sua capacidade de pensar com uma forma crítica científica. Tá? Então você precisa pensar com uma crítica à sociedade de uma maneira geral.
elas são excludentes. Infelizmente, quando a gente fala em teoria crítica, infelizmente elas são excludentes. O que você aprende em ciências, o que você aprende em teoria crítica, é como existe para combater o outro, e existe, massinha vai ler, não adianta brigar comigo, não. Isso está escrito, as pessoas os lumiares da teoria crítica falam isso abertamente, tá certo? Que a estrutura matemática da sociedade, a estrutura científica da sociedade, lógico-científica, lógico-racional, favorece o desenvolvimento e o crescimento e a manutenção de uma superestrutura de dominação das elites. Então, quando a pessoa fala de teoria crítica nas redes sociais e não é formada na área e não é doutrinada em pedagogia, em sociologia, não passou por uma universidade de humanas, principalmente as universidades públicas, tá certo? Se ele não passou, talvez ele realmente não esteja entendendo, esteja dizendo que você que quer que seu filho aprenda em português e matemática, você é um alienado e que não quer que seu filho discuta as coisas com o professor. Talvez ele entenda dessa maneira. Tá? Isso é uma grande parte das pessoas, eu percebi isso pelas discussões, é que realmente o sujeito diz, pô, mas como assim você não quer que seu filho critique? Né? Essas pessoas a gente tem que relevar porque eles realmente estão repetindo só uma ideia que faz sentido. Assim, por que você não quer que seu filho seja um crítico? Né? Você quer que seu filho escute o professor sem fazer nada? Essas pessoas têm razão. Agora, o grupo que efetivamente entende o que é a teoria crítica, o que é uma formação crítica do ponto de vista da teoria crítica do conhecimento da sociedade, da Escola de Frankfurt, essas pessoas, elas precisam quebrar a perna do cientificismo, a sua capacidade de entender as coisas como ciência, tá certo? O que é certo e o que é errado do ponto de vista científico, da problematização científica. Eles precisam fazer isso, porque com isso eles quebram a perna dessa nossa sociedade que é matematizada. Assim, você sabe que as pessoas que estão em postos de destaque, em grandes empresas, etc., têm uma mega capacidade intelectual matemática, um raciocínio rápido, um raciocínio dinâmico. É óbvio que também tem gente que tem outro tipo de raciocínio e cresce na vida, mas a maior parte, se você fazer um supervisor numa empresa, numa metalúrgica, tá certo? O que você precisa entender é essencialmente matemático. Se você for ser um empregado de uma lojinha, um caixa de uma lojinha, seu conhecimento é estritamente matemático. É óbvio que você ter humanidades é fundamental, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma teoria que quer que você deixe de compreender o mundo sob o prisma científico. As pessoas que estavam no MEC antes sabiam, as pessoas que estão no MEC hoje sabem, todo mundo sabe como isso funciona. Então, o ponto fundamental que a gente tem que discutir aqui é que existe uma tentativa de modificar a cabeça das pessoas para que elas não entendam a racionalidade científica, a racionalidade matemática, a racionalidade linguística como a principal. Podemos discutir se ela deve ou não ser a principal? Isso é para um outro vídeo. Tá? O que eu entendo é que isso não é claro. Isso não é aberto. Então a pessoa que quer impor, quando eu falo de teoria crítica, não estou falando de ensinar a pessoa a criticar, porque dentro do método científico você critica tudo. Se o seu professor falar uma abobrinha gigantesca lá, você tem todas as condições de saber. Se você é um doutrinadíssimo em matemática e português, você lê o Goethe, meu amigo, e você entende. Você lê Werther, você lê Nietzsche, você lê Kant. Kant é essencialmente lógica. Essencialmente. Aliás, filosofia toda é lógica. Então, para você entender filosofia sem entender matemática, você me desculpa.
assim, pelo menos até 1900 você não vai entender filósofo nenhum se você não for brilhante em linguagens. Tá? Então, a questão fundamental é essa. Quem fala de teoria crítica e entende disso, sabe que precisa colocar nas universidades um contraponto às linguagens. Por que um contraponto às linguagens? Porque um país onde as pessoas têm uma alfabetização brilhante, tanto em linguagem matemática quanto em linguagem escrita ou falada, é praticamente impossível que você consiga colocar um sistema de governo irracional, que é, em essência, os sistemas de governo que as pessoas que defendem a teoria crítica defendem, né? São sistemas de governo que não são sociedades abertas, são sociedades tribais. Né? O que vale é o relacionamento e não a sua capacidade de produção, que isso é coisa de capitalista e etc. Tá? Então, vamos colocar, existe o grupo que acredita que crítica é uma coisa genérica e esse grupo está certo, é óbvio que as pessoas têm que criticar, a maior parte dos seus amigos pensa isso, tá certo? Existe o grupo das pessoas que querem defender as linguagens que também está certo, porque eu afirmo categoricamente que é impossível você ser uma pessoa crítica, honestamente crítica, suficientemente crítica, uma pessoa que consegue gerar valor para si mesma se você não sabe utilizar as linguagens. Está certa a pessoa que fala isso, é prioridade. A educação era isso, foi isso por talvez 3 ou 4 mil anos, 5 mil anos, era o que as pessoas efetivamente aprendiam. Recentemente foi se sofisticando, mas mesmo os brilhantes sociólogos, os brilhantes filósofos do passado, eles utilizavam majoritariamente uma linguagem lógica, tá certo? E a gente precisa disso para entender. Mas as pessoas que estão defendendo a teoria crítica em si, você me desculpa, eles estão enganando você. Eles deveriam falar abertamente que crítica significa quebrar as pernas do modelo educacional que dá sustentabilidade para a nossa sociedade capitalista, nossa sociedade focada em matematização, em criar valor, em produtividade. Você sabe disso. Você, professor da área de humanas, você pode defender o seu ponto de vista, mas fale honestamente o que é crítica. Crítica, para você, para quem é adepto da teoria crítica, é quebrar as pernas do cientificismo. Desde a década de 50 até hoje, sempre foi isso. Então, jogando aberto, todo mundo consegue se entender.